Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Paulinho, aqui do canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que está me assistindo a clicar aqui embaixo para você se inscrever no nosso canal. Tem também aí um vídeo, do lado do vídeo, um sininho para você clicar, que você vai acionar as notificações, para toda vez que nós colocarmos aqui um vídeo no nosso canal, você possa ser notificado, tá bom? Então é isso, se inscreva, clique no sininho para você ser notificado. Também quero pedir para você compartilhar o mais, vamos dizer assim, na sua total possibilidade, com seus amigos do Facebook, com seus amigos no WhatsApp, mandar por e-mail esse vídeo, enfim, fique à vontade para compartilhar o nosso vídeo em todas as suas redes sociais. Também quero pedir para você comentar como tem sido a sua experiência aqui no canal Ouvir pela Palavra. É muito importante esse feedback que a gente faz, então é importante você comentar, dizer como está sendo os vídeos, se tem te ajudado o Ministério Ouvir pela Palavra, se tem sido bênção na tua vida. Então eu fico aqui aguardando o seu comentário, a sua participação nos nossos vídeos. Nós estamos compartilhando aqui também na nossa descrição do vídeo um link para você clicar, para você conhecer o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical online, tá? Onde você vai poder fazer um curso que vai te preparar, que vai melhorar a sua performance como professor de escola bíblica dominical. É só você clicar aqui embaixo, tem aqui na descrição o link, que vai te levar para o site. Você vai poder saber como participar desse maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil. É muito fácil, muito prático, é só você clicar, já vai ser direcionado ao site, onde que ali vai ter toda a informação que você precisa para você saber como fazer parte desse treinamento. Também, caso você queira baixar gratuitamente, nós temos aqui o PDF dessa aula, que eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, para você baixar, e se você quiser imprimir, se você quiser compartilhar com seus alunos, enfim, fica à vontade, tá bom? Dizer também que nós estamos nas redes sociais, você pode nos seguir e clicar para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/ouvir pela palavra. Se você quiser também nos acompanhar no Instagram, nós temos a nossa página no Instagram, que você coloca lá instagram.com/ouvir pela palavra. Você vai poder também nos seguir ali no Instagram, tá bom? Para que você possa ficar plenamente conectado conosco, tá certo? Vamos então ao que interessa? Pois é, hoje a lição promete, porque segundo o nosso comentarista de hoje, o bispo Samuel Ferreira, nós vamos estudar, com base no estudo que estamos fazendo do Evangelho de Lucas, a autoridade e poder de Jesus demonstrado neste Evangelho. Então a gente vai perceber como Jesus demonstra a sua autoridade, como ele demonstra o seu poder aqui propriamente no Evangelho de Lucas, tá bom? Nosso comentarista deixou para o texto áureo, que é o texto que nós tomamos por base no estudo da nossa lição, Lucas capítulo 4, verso 36, que diz assim: e veio espanto sobre todos, e falavam entre si e uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles obedecem. Os discípulos ficaram indagando, né? Que autoridade é essa, né? Que palavra de autoridade é essa que os espíritos imundos obedecem? Depois a gente vai ver também os discípulos, né, assustados com a autoridade deles sobre o vento, sobre o mar, enfim. É impressionante como Lucas traz isso na sua narrativa, deixando claro e evidente a autoridade de Jesus em todos os aspectos. Nós temos aqui os objetivos da lição, que são bem claros, né? Que tem por objetivo mostrar os aspectos de autoridade de Jesus, apresentar a autoridade de Jesus, né? Mostrada aqui no Evangelho de Lucas, e revelar até onde alcança essa autoridade.
Para o texto de referência, Lucas capítulo 4, versos 32, verso 36, capítulo 7, verso 7 e verso 8, tá certo? Então, como eu estava dizendo, nós vamos ver nessa lição algo que surge aqui no início do ministério de Jesus, quando ele o quê? Exerce a sua autoridade espiritual. Trata de algo único, né? Inovador, capaz de abençoar vidas carentes de muitas maneiras, tá certo? Bom, vamos entender então um pouco o que é autoridade. Falando aqui no ponto 1 da lição, o comentarista vai abordar certos aspectos da autoridade de Jesus, né? Então, o que é autoridade? Essa palavra autoridade que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 32, 36, capítulo 7, verso 8, é a tradução do grego ekousia, que admite vários sentidos. Por exemplo, poder sobre pessoas e coisas, poder sobre governo, poder para ter liberdade de fazer com a pessoa o que quiser. E essa liberdade de ação, quando se refere a Deus, ela é o quê? Absoluta e irrestrita. A obra de Jesus aqui na Terra, ela anuncia que o inimigo, os seus anjos, né, o diabo e seus anjos foram destronados, despojados, caíram-se, né, do poder que tinha. Por quê? Porque aquele a quem Deus enviou, ou seja, Jesus Cristo, ele tem autoridade para destruir, desfazer, aniquilar as obras do diabo e tirar, né, e arrebatar do seu domínio. Então nós vemos Jesus agindo com a autoridade de Deus, né, quando ele perdoa ao homem os pecados deste e confirma o seu poder mediante a um milagre. Isso está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 18 ao 26, quando Jesus disse, olha, para que saibais que o Filho da Terra, filho do homem, tem na terra poder para perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta-te e anda. Ou seja, mostrando a autoridade que ele tem, fazendo um milagre. Ele perdoa os pecados, porque ele tem autoridade para isso. E também tem autoridade e poder para curar o paralítico. Essa fonte de autoridade. Segundo o comentário de Becker sobre Lucas capítulo 20, ele fala que esse capítulo descreve o que é chamado de Dia das Perguntas. Nesse dia, Jesus, em sua sabedoria, respondeu de tal maneira que tampou a boca e deixou a todos sem resposta. Eles, com razão, perguntaram com que autoridade realizava estas coisas. O que eles queriam era que Jesus dissesse, assim, de forma brusca e de forma espantosa, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Assim, ele já teria uma pronta acusação de blasfêmia para prendê-lo e fazer com que o seu ministério ficasse interrompido. Mas Jesus não deu essa resposta porque a sua hora não havia chegado, né? Estava sob o seu controle. Então a fonte de autoridade de Jesus está em quem? Está na missão que o Pai lhe deu, em Deus. Jesus tem toda a autoridade. Toda a autoridade. É fundamental que nós entendamos que o reino de Deus existe. E o fato de a forma do reino visível e profético que se demonstra lá no Antigo Testamento não tinha ainda sido estabelecido, ou seja, não significava que o poder de Jesus ou a sua autoridade sobre a terra estava limitado. O fato é que Jesus hoje reina. Você sabe que é tão trágico ver que a maioria das pessoas ainda tem escolhido o caminho do pecado. Mas ainda assim, Jesus continua sentado no seu trono, ou seja, com autoridade. E ele continua intervindo a nosso favor. Quando eu e você escolhemos o quê?
viver conforme a vontade, o querer, aquilo que ele tem estabelecido. Agora, Jesus demonstra a sua autoridade em alguns quesitos importantes. Primeiro, ele tem autoridade para ensinar, porque a palavra de Jesus ela era anunciada com autoridade. Quando ele ainda tinha 12 anos, ele deixou os doutores da lei espantados, né, com a sua sabedoria e com a sua autoridade. E quando ele ensinava nas sinagogas, né, ele ensinava com autoridade, né? E aí Mateus capítulo 7, verso 29 diz que porquanto ensinava como tendo autoridade e não como a escribas. Sabe que essa autoridade de Jesus era algo totalmente novo, que quando os rabinos ensinavam, sustentavam cada declaração com citações. Diziam sempre, existe um ditado que diz, né, o rabino tal, ou o rabino fulano de tal, isso, disse, aquilo, aquilo outro, enfim. Eles sempre apelavam à autoridade, a alguém que havia dito, para confirmar o que estavam pregando. Agora, quando Jesus falava, ele dizia, eu te digo. Ou seja, ele não necessitava requisitar nenhuma autoridade além da que ele tinha, para que sustentasse o que ele falasse. Ele disse, eu mesmo vos digo. Então ele não precisava de uma autoridade delegada. Ele era a autoridade encarnada. Ou seja, nós vemos algo novo aqui. Nós encontramos Jesus diante de um homem que falava como alguém que sabia. Ele sabia o que estava falando, ele não precisava usar sequer nome desse ou daquele. Segundo aspecto da autoridade de Jesus é que ele tinha autoridade para perdoar pecados, né? Isso nós vimos ali, falamos agora há pouco sobre a questão que ele faz isso com aquele homem, né? Seus pecados são perdoados. E os fariseus, claro, questionaram isso, porque quem é esse homem que diz que pode perdoar pecado? Então, a real condição de Jesus para perdoar pecado é que ele não é apenas criador, mas também o redentor das nossas almas, né? Fora da pessoa de Deus, apenas um louco seria capaz de dizer a outro pecador, os teus pecados te são perdoados. No capítulo 17 de João, Jesus fala com autoridade e diz o quê? Que essa autoridade daria condição dele dar a vida eterna. Terceiro aspecto da autoridade de Jesus é o quê? Autoridade sobre a natureza. E o Evangelho de Lucas mostra isso, que além dessa autoridade de Jesus para ensinar, para perdoar pecados e expulsar demônios, ele também tinha autoridade para exercer uma influência no curso da natureza, né? Neste texto de Lucas 8, 22 ao 25, nós encontramos Jesus se levantando, repreendendo o vento e a fúria da água, e cessaram e se fez bonança. Ele também é o Senhor dos ventos e do mar. Tempestade de vento não era coisa incomum na Galileia. Isso registra o comentário de Moody. Esse lago fica 224 metros abaixo do nível do mar e está cercado de colinas. Quando o ar nas elevações resfria ao fim do dia, ele desce pelos declives das montanhas até o lago e o agita violentamente. As ondas revoltas batiam no barco aberto, de modo que estavam a perigo de afundar. A tempestade devia ser fora do comum para amedrontar pescadores experimentados que conheciam todos os aspectos do lago. Jesus tinha autoridade sobre as forças da natureza. Se a tempestade passasse naturalmente, a calmaria não teria sido instantaneamente, porque as ondas ainda permaneceriam por um tempo. Então Jesus diz, calma-te vento, aquieta-te mar. O vento parou de agitar as águas e as águas se acalmaram imediatamente. Então, nós vemos assim Jesus com autoridade sobre o vento e sobre o mar,
sobre o lago, né? Agora, fazemos aqui um paralelo dessa atitude desse homem centurião em relação à autoridade de Jesus. Até que ponto que a autoridade do Senhor Jesus pode chegar, né? Ou seja, agora nós vamos fazer vamos mensurar isso. Um dos melhores textos para que nós possamos entender é essa do centurião, Lucas 7, verso 1 ao 10. Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Até interessante que o nosso canal é ouvir pela palavra, né? A fé vem pelo ouvir, as pessoas às vezes dizem a frase erradamente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir. Esse relato do centurião de Cafarnaum é um excelente exemplo sobre a importância da resposta humana diante das oportunidades proporcionadas, né, dos benefícios oriundos do exercício da autoridade de Jesus. O texto diz que ele ouviu falar de Jesus. O saudoso pastor Divino Gonçalves escreveu que a Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. Esse centurião já tinha ouvido falar de Jesus e das maravilhas que ele operava em favor das necessidades daqueles que precisavam. Sempre que se ouve falar de Jesus, renasce em nós uma fé viva. E essa fé nos motiva, nos estimula a buscá-lo nas nossas necessidades. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ele reconhece a autoridade de Jesus, né? Ele diz, olha, eu também delego autoridade, né? Ele diz, essa atitude dele, né, produzida pela fé, mostra como ele consegue entender essa autoridade de Jesus. A resposta do centurião aqui vai mostrar o quê? Mostra que ele, apoiado pela autoridade de Roma, entende o princípio da autoridade exercida por Jesus. Os soldados romanos eram muito disciplinados e, a não ser em tempos de revolta, seguiam exatamente as ordens que eles forneciam e o exemplo supremo de submissão e disciplina ao Império Romano. Vai e vem. Aparece em outras passagens como exemplos básicos de expressão de autoridade. Ou seja, a fé do centurião vai além de crer que Jesus tem poder no sentido de capacidade de operar, mas também de autoridade, ou seja, liberdade de ação. Quando ele diz, dê apenas uma ordem, diga apenas uma palavra. Autoridade diferente de capacidade. Jesus tinha capacidade de fazer, só que ele não precisava pedir autoridade para fazer, porque ele também tem o poder de decisão de fazer. Agora, nós vemos nesse sentido que o centurião recebe poder e reconhece a autoridade. Mesmo sendo um homem que tinha um determinado poder outorgado, ele via em Jesus também alguém que havia recebido uma autoridade. E esse relato acerca da fé demonstrada pelo centurião, mesmo tratando de um não-judeu, é encerrado com uma reação de Jesus. Jesus ficou muito admirado, a ponto de ele declarar, nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Temos reconhecido a autoridade de Jesus sobre nós? Ou apenas queremos o seu poder? Queremos que Jesus é o nosso Salvador apenas? Ou também que Ele é o nosso Senhor? Sabe, muitos não estão interessados em saber se Jesus quer ser o seu Senhor. Eles apenas querem a bênção, né? Eles querem Jesus para sanar as suas necessidades. Como diz a própria definição da palavra no original do grego, Jesus tem liberdade de ação. Ou seja, será que ele tem essa liberdade de ação em nós e sobre nós? Nós encontramos em Mateus, né, Jesus alertando os discípulos que não é suficiente chamá-lo de Senhor e participar das operações de maravilhas. Porém, se não forem obedientes à sua palavra. Eis o exemplo da diferença entre poder e autoridade. Então, Matthew R. comenta assim que o centurião o reconhece, ou seja, reconhece Jesus como autoridade
e pleno poder divino sobre as criaturas e poderes da natureza. Como um Senhor sobre os seus servos, todos nós devemos ser para com Deus esse tipo de servo. Devemos ir e vir conforme as ordens da sua palavra e disposição da sua providência. Vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu quero desafiar você a se submeter não somente ao poder de Jesus, mas também à sua autoridade, tá certo? Ó, não se inscreveu ainda? Se inscreve aí, tá? Clica aí no botão se inscrever. Não clicou no sininho das notificações? Clica aí para você ser notificado dos nossos próximos vídeos. Compartilha aí nas suas redes sociais. Pode espalhar esse vídeo aí, fica à vontade. Se você quiser o PDF gratuito dessa aula, tá o link aqui na descrição do vídeo para você clicar. Se você também quiser fazer o treinamento para professor de escola bíblica dominical, pode aí clicar no link que você vai ficar sabendo como. Eu quero dar um recado aqui para os superintendentes, para os pastores que nos assistem aqui no canal. Se você quiser um seminário de escola bíblica dominical aí na sua igreja, como ensinar, como ser dinâmico na aula, como usar os recursos que nós temos para dar uma boa aula, se você quiser capacitar os professores de escola dominical aí da sua igreja, entre em contato comigo, é só você solicitar o meu WhatsApp, eu deixo aqui para você nos comentários, e você vai poder levar para a sua igreja um seminário, onde a gente pode ir num sábado, no domingo, conversar com os professores de escola dominical e tornar a escola dominical atrativa e abençoada aí na sua comunidade, tá certo? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.